GJR Entrevista. Estamos de volta nesse segundo bloco do GJR Entrevista, conosco nos estúdios da Clube para a segunda entrevista do dia. Juliana Lano de volta aos estúdios da Clube em 2026, trazendo sempre muitas informações valiosíssimas, né, Cabelo, para os empreendedores. Verdade, né? Nossa sócia aqui, né? Nossa sócia. E dessa vez para trazer um tema muito pertinente que já vem sendo falado nos últimos anos, mas que cada vez mais os empreendedores estão percebendo valor nisso. Afinal de contas, aquela máxima, né? Tempo é dinheiro. Quem não quer ganhar tempo usando recursos e ferramentas que podem nos ajudar a ganhar tempo, né? Bom dia, Ju. Bem-vinda novamente. Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada. Começando o ano aí. E falando de algo que realmente ela é uma dor latente, né? Porque é um assunto que tem muita dúvida ainda. É muita informação. Quando um assunto começa na mídia, é modinha, né? E aí as pessoas ficam assim, não, mas isso aí vai passar. A inteligência artificial, ela não é uma modinha, ela já veio, ela já faz parte do nosso dia a dia. A questão é que ainda há uma interpretação, às vezes, dúbia do que de fato é a inteligência artificial e como ela pode nos ajudar no dia a dia. Ela substitui o trabalho do empresário? O que ela faz no dia a dia, qual é o papel da inteligência artificial e qual é o papel do empresário no meio disso, porque a gente também, às vezes, tu te depara lá com as pessoas que acham que assim, beleza, contratei um sistema com inteligência artificial, agora eu posso ficar com os bracinhos cruzados e a inteligência artificial faz tudo para mim. Então, para não ser 880, a ideia hoje aqui é trazer alguns aspectos sobre a inteligência artificial, como ela pode ajudar o empresário dentro da gestão do dia a dia, porque uma das maiores dores do empresário, qual é, Cabelinho? Pessoas, né? Pessoas, financeiro, a estrutura. Processos. Processos, e eu acho que tem uma questão que é muito importante. A tomada de decisão. Exato. Então, as rotinas é que faz com que o empresário fique apagando incêndio no dia a dia. Ou seja, muitas atividades repetitivas. E aí que entra a inteligência artificial. Ou seja, ela automatiza algumas atividades que você precisa fazer de forma recorrente e que tu não precisa mais perder 10 horas para fazer. Hoje, aquilo que tu fazia em 5, 10 horas, dependendo da tarefa, indiferente de qual setor a gente está falando, vamos falar de finanças, por exemplo, lá dentro do setor financeiro, algumas coisas que a gente precisava fazer de análise, montar todo o dashboard para apresentar para o empresário, a gente faz isso em 1 hora. Então, como é que a gente utiliza hoje as ferramentas de inteligência artificial para automação dentro das áreas de gestão, para que o empresário ele ganhe tempo e ele possa focar esse tempo em coisas que de fato são importantes, que estão dentro da parte estratégica, que a maioria não consegue nem chegar lá, né? Tá na operação do dia a dia, não consegue chegar na parte estratégica. E aí, quando eu não tomo decisões boas, o meu resultado também não é bom. A gente tem uma máxima, até anotei aqui para trazer, eu gosto muito disso, assim, de falar, que quando o empresário ele ganha tempo com automação, ele ganha mais clareza. Quando ele ganha mais clareza, ele toma melhores decisões. Sim. E aí, quando ele toma melhores decisões, ele automaticamente tem melhores resultados. Então, nós entendemos isso, é importante fazer com que o nosso processo do dia a dia ele fique claro. E aí é muito legal quando a gente precisa colocar dentro da nossa empresa uma ferramenta de inteligência. Por quê? Porque automaticamente não é na passe de mágica, né? Não é assim, vou instalar um sistema. Não, tu precisa configurar esse sistema. E quando tu configura esse sistema, tu tem que repassar teus processos. E automaticamente tu te obriga a organizá-los, porque senão não vai acontecer. Tu vai instalar um programa com inteligência artificial e aquilo não vai servir para exatamente nada. Então, é um mundo, assim, gigantesco pra gente falar. E eu vou dar exemplos, por exemplo, lá dentro da Central, tá? Dentro da Central eu tinha uma atividade, que a gente até estava falando aqui do agregar antes de iniciar aqui a rádio, e eu tenho 92 atividades que são necessárias para que o agregar aconteça. A gente tem mais de 15 pessoas envolvidas dentro da operação. Nós criamos uma inteligência artificial dentro de uma ferramenta de gestão que eu consigo, em 5 minutos, montar todo o modelo do agregar. Consigo direcionar para essas pessoas as atividades de cada uma. Então, aquilo que eu levava, às vezes, 15 dias para fazer, hoje, em 1 dia, eu já mato. Eu já consigo organizar todo o evento com apenas alguns cliques, porque já está tudo basicamente montado dentro do processo. E melhor ainda, quanta coisa eu peguei nesse processo que, às vezes, a gente faz com retrabalho, com perca de tempo, porque tu não está olhando exatamente para os detalhes. E são os detalhes que fazem todas as diferenças, principalmente quando a gente fala de um evento, né?
Então, o sistema com inteligência artificial que vai me dando lá quando está vencendo, quando eu tenho que fazer uma atividade que ela tem recorrência, falar para mim as atividades que estão para vencer, é isso que a gente fala de automação em uma pequena fração lá de um projeto que é o agregar. Quanta coisa dá para fazer no dia a dia na área de marketing? Nós temos hoje uma funcionalidade, por exemplo, de marketing que eu não preciso ter um serviço de agência, apesar de termos dentro da central serviços de agência e serviços de agência também de forma autônoma, né? Por exemplo, tenho uma agência completa, mas tenho também serviços de gestão de tráfego, de social media. Eu tenho um robô que ele faz toda a parte de criação dos posts baseado no teu prompt. O que é isso? Tu vai lá, coloca todas as informações da tua empresa, ou seja, eu preciso saber as informações, e aí a partir disso ele cria todas as imagens, ele posta as imagens na data programada e ainda faz a gestão de tráfego. Então, assim, isso hoje está dentro de uma acessibilidade para as pequenas empresas que não conseguem pagar uma agência de marketing completa, ou seja, já tem 2, 3 funcionalidades de uma agência num aplicativo com um custo baixo. Então, quando a gente fala de funcionalidade de inteligência artificial, é para isso, é para poder deixar acessível tanto para os pequenos, médios e grandes, porque os grandes já usam, já fazem, né, já sabem como usar, mas muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu não vou usar porque eu não tenho como investir nisso. E de fato, você tem que saber no que você está investindo, porque às vezes a gente compra gato por lebre no meio desse caminho que ainda é um pouquinho nebuloso. Eu mesmo confesso que, apesar de termos, né, e convivo, meu marido trabalha com inteligência artificial também, então a gente é um mundo assim que todo dia sai atualização, todo dia tem coisa nova, todo dia tem um app, todo dia tem uma IA diferente para uma funcionalidade diferente, e é muito difícil de conseguir, de fato, olhar para tudo isso e colocar ali, resumir, né, no dia a dia o que eu vou usar. Tá, eu uso a Lovable, eu uso que plataforma hoje com inteligência artificial que eu posso usar para fazer determinada atividade. Então é um mundo de informação que o empresário vai ter que começar a olhar. Hoje, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que de repente muita gente que está nos escutando está nisso. As pessoas ainda muitas vezes, até quem tem uma empresa muitas vezes tradicional, tá na lógica praticamente. No máximo digital no sentido de uma planilhazinha de Excel, né, de um robô ali para responder um e-mail mais básico. Daqui a pouco eu entro em contato com você. O WhatsApp também é aquela básica. Por onde começar? Quem está aqui nos escutando, por onde começar com a inteligência artificial? Olha teu processo e vê qual que é a que tem mais recorrência de algo operacional que a IA poderia te ajudar. Aquilo que toma muito teu tempo e que tu não tem como fazer aquilo de uma forma sem botar de fato a tua mão operacional no dia a dia, principalmente tu sendo empresário. Se você tem gente para fazer, muitas vezes ele até passa por cima e diz, não, eu tenho ali meus colaboradores que fazem isso, mas mesmo assim, daqui a pouco o teu colaborador ele tá fazendo alguma coisa que ele poderia automatizar e ganhar muito tempo, inclusive muito mais assertividade, porque o ser humano, não que a IA não erre, inclusive a gente precisa revisar as informações da inteligência artificial, e aí que entra a questão que eu falei antes, a inteligência artificial não substitui o empresário. Não. Por quê? Porque ela ajuda o empresário a decidir melhor, ela não toma a decisão pelo empresário. Então não adianta só jogar, vocês já viram os memes que tem? Que a pessoa tá no atendimento lá e um fica perguntando pro chat, o que eu devo fazer? E aí o outro responde, ele falou tal coisa, o que eu devo responder? Então, basicamente é isso, é tu não ficar dominado pela inteligência artificial e sim tu saber que aquilo ali é uma ferramenta para te decidir melhor, ou seja, mais clareza nas informações, com mais assertividade, mais rápido as informações em tempo real. Hoje, por exemplo, tu coloca aqui um aplicativo onde tu grava o que nós estamos falando aqui na rádio e daqui a 1 minuto eu peço para ele e digo assim, me faz um briefing de tudo que a gente falou na rádio, quero que tu já crie um plano de ação. Legal, isso ganha tempo e velocidade como ferramenta, mas quem é que vai implementar depois essas ações? E aí serve para minha área financeira, quer dizer, os meus relatórios financeiros eu consigo automatizar muita coisa, mas não adianta só eu levar pro empresário e dizer, tá aqui teu relatório que eu fiz em alguns minutos com inteligência artificial. Eu tenho que saber analisar aquela informação de uma forma adequada para a empresa, ver o que de fato que tem ali que faz sentido para o empresário aplicar ou não. Se ele tem recurso, aí ela não vai saber se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro para fazer as ações. Ela vai sugerir milhões de ações ali muito legais. Mas quais e por onde começar? O que de fato depois vai trazer o resultado? Então, por isso que eu digo, a cabeça, ela tem que estar alinhada e usar a ferramenta de inteligência artificial para otimizar o tempo dela, para trazer clareza, mas quem decide, quem tem a chave da
porta da empresa é o empresário. Então, você que está nos ouvindo agora, procure olhar para dentro dos seus processos e ver o que você poderia automatizar hoje, que se você fizesse isso, ajudaria muito. Vamos dar um exemplo do BPO. Não sei se vocês sabem mais ou menos como funciona, mas as pessoas têm que passar informação o tempo inteiro. Antigamente se fazia tudo muito manual. Chegou tal... Primeiro que fazia até malote, né? Enfiava todos os documentos e mandava o malote para a pessoa ir lá. Digita uma continha por continha, organiza o plano de contas para cadastrar. Hoje, se você pegar o celular, tirar uma fotinho da fatura, a IA já classifica, já manda, já bota a conciliação e você tem que fazer um comando. O que antes a gente fazia 5 comandos, hoje você faz em 1. Ela já diz onde é que está a diferença, por exemplo, depois tu puxa o extrato já direto do banco, ele já faz isso automático, eu não preciso mais ir lá e baixar o arquivo, ele já puxa de forma automatizada e me diz, ó, tem uma diferença que você foi lançado lá pela IA, que era R$5, puxou o FX, disse que era 5,50, ele já me diz, ó, tem uma diferença de 50 centavos. Então, gente, isso automatiza e faz com que a gente ganhe tempo, a gente consiga cobrar menos. Por quê? Porque automaticamente, se eu produzo mais, eu consigo barganhar preço também, né? Então, em vez de eu ter uma equipe hoje com 20 pessoas fazendo tudo de forma manual, eu consigo sistematizar. E também não depender tanto da tomada de operação da mão de obra. Por quê? Porque se eu automatizo os processos e eu tenho essa clareza de como os processos funcionam, não é o João fazendo o processo. Então, não é mais o João preenchendo a planilha de Excel. Eu não preciso mais exatamente saber onde é que está o passo a passo e chamar o João e me dizer assim, onde está lá o lançamento, João? Não, isso tudo é feito em tempo real e a gente consegue passar as informações para qualquer outra pessoa porque está tudo ali desenhadinho e a IA te ajudando a fazer essa construção. Então, entender que a gente tem que usar a ferramenta de inteligência artificial, que ela não é mais algo do futuro, ou seja, é para ganhar dinheiro agora. É para usar ela e fazer o processo para ganhar dinheiro neste momento. Se beneficiar no momento, no presente, né, das vantagens todas que a tecnologia, a inteligência artificial podem nos proporcionar. É um campo vastíssimo, né? A gente poderia ficar aqui a manhã toda falando sobre as vantagens, os benefícios, os recursos que a IA proporciona, oferece. E cada vez mais os empresários entendendo isso, né, só tem a ganhar, né? Com certeza, Léo. E aí eu já deixo um convite para 2026. Nós criamos dentro da Central de Negócios um projeto chamado Rodada de Conexão. O que são as rodadas de conexão? É trazer 10 empresários para a mesa para falarmos de temática. Então, o que a gente está fazendo aqui na rádio hoje, falando de inteligência artificial, nós vamos estar no dia 28, próximo dia 28 de janeiro, das 8 às 9h30, com empresários, então, no escritório da Central de Negócios ali no Oswaldo Aranha, falando e mostrando para eles as ferramentas automatizadas que a gente já usa, que a gente já testa, que a gente já personalizou para alguns clientes, para que daqui a pouco se faça sentido para ele também usar isso dentro da empresa dele. Se ele sente hoje que ele precisa organizar mais os processos, otimizar e fazer tudo que a gente está falando aqui na rádio, ele pode estar com a gente. Ele só precisa entrar em contato com a Central de Negócios, como são apenas 10 vagas, né, que é o nosso espaço físico lá da sala de reunião. Então, que ele faça o quanto antes, a inscrição dele é gratuita, vai tomar um café com a gente, vai já fazer uma conexão, porque vão ter outros empresários com as mesmas dores, né? O empresário, ele se sente muito solitário muitas vezes na tomada de decisão, então ele sabendo que tem pessoas em comum com os mesmos problemas que ele enfrenta, ele já se sente mais aliviado. Então, além de tomar um café bom, além de fazer conexão, ele ainda vai poder sair de lá com alguma ferramenta que vai fazer sentido para ele dentro do dia a dia. Perfeito. E até de enxergar, às vezes, né, problemas que os outros empreendedores estão passando, ele, opa, aquele problema também é meu. Olha a forma como aquele cara tá... Se sentir acolhido neste momento. E as trocas é o melhor caminho, né? Então, a Central, como eu sempre digo, é o lugar ideal para fazer isso. É um espaço que a gente criou justamente para trazer soluções, né, como um ecossistema empresarial aí, para gestão empresarial. Que bacana. Temos novidades também do Agregar, né, para esse ano, né, Ju? Temos, já lançamos, né? Aliás, estamos lançando, já começou a entrar na mídia agora as divulgações, dia 21 de março, eu tô com 28 na cabeça, 21 de março, então no Parque Tomazini, vai ser a primeira rodada de 2026, das 9 rodadas que vão acontecer, e a gente também tem uma novidade esse ano, que em novembro nós vamos fazer um agregar maior, para mais de 800 pessoas, juntando todas as rodadas que a gente for fazer ao longo dos meses aqui, vai acontecer em Canela, vai acontecer em Sapiranga, Porto Alegre, Caxias, São Francisco de Paula e algumas outras cidades que a gente já vai sair com a lista completa aí. Então fica o convite para o empresário, para ele estar olhando as nossas redes, poder participar do agregar e fazer mais conexão, porque a gente está vendo que uma das
lacunas para 2026 é a conexão. O empresário ele precisa estar com pessoas que pertencem às mesmas dores, trazer essa questão de aproximar ele dos negócios locais também. A gente gosta muito disso. Comprar dos espaços locais faz com que a nossa economia se fortaleça. Então isso é bem importante. Às vezes a gente só não conhece quem está do lado, né? Então o agregar objetivo dele é esse, é aproximar as pessoas daqui e também algumas de fora, obviamente, porque a gente não faz tudo sozinho, mas a ideia sempre é fomentar a economia local. 21 de março, então a Ju vai voltar aqui mais vezes antes disso. Fevereiro ela falar tá aí, mais. março ela vai estar aí também, ela tá sempre aí com a gente. Excelente. Era isso por hoje, Ju, muito obrigado. Obrigada, meninos, pelo espaço. Então fica aí o reforço do convite para a rodada de conexão que já acontece na próxima semana. Só entrar em contato com o nosso WhatsApp lá, que é o 54991653995 e fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga, então, que são apenas 10. Tudo lá no @A Central de Negócios também no Instagram. A Central de Negócios. Obrigado, Ju. 8h41, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, o último bloco de hoje aqui no GJR. Valeu. Grande Jornal Regional.